Bom, essa aqui é a minha primeira aula, tá? Do curso de materiais para construção mecânica, né? É uma aula que eu tenho ministrado na ETP, Escola Técnica, né? Para Pernambucana, né? Eu me chamo Melquisedeque, né? E a gente vai comentar algumas coisas a respeito da aula de materiais, né? Aula um. Bom, essa parte sobre a disciplina eu vou pular, porque aqui é uma aula só a título de conhecimento, né? Mas tudo começa, né, com a questão de estrutura atômica, né? Então, se a gente quer falar sobre materiais, né, materiais para construção mecânica e entender o comportamento dos materiais, né, é necessário primeiro a gente entender como é que se comporta a estrutura atômica da matéria, né? Então, é, sabemos que a matéria ela é formada por átomos, né, e esses átomos, né, são partículas, né, que compõem um corpo, e essas partículas são subdivididas ainda em outras partículas ainda menores, né? Que no caso, né, para o nível de estudo que a gente está fazendo aqui, né, a gente vai considerar só os prótons, né, os nêutrons e os elétrons, né? Então a gente observa que o átomo ele é composto por um núcleo, né? Tá aqui o núcleo do átomo. Esse núcleo a gente vai ter os prótons, né? E os nêutrons, né? As partículas prótons e as partículas nêutrons, né? Pronto. E em volta desse núcleo, né, girando em torno desse núcleo, a gente vai ter os elétrons, né? Um átomo isolado, né? Você pegar um átomo de um determinado elemento químico e isolar, ele é eletricamente neutro, se ele estiver no estado fundamental, né, como se utiliza o termo, né? E quando a gente tem um átomo no estado neutro, a gente observa que o número de elétrons, ó, é igual ao número de prótons. Então, nesse átomo aqui, né, do exemplo do slide, né, a gente observa que o número de prótons, ó, é igual ao número de elétrons. E esse átomo aqui, né, ele se encontra na configuração de átomo neutro, né? Ainda sobre as partículas que compõem o átomo, né, a gente observa que o próton, por exemplo, ele possui uma carga positiva. E o valor relativo dessa carga é mais um, né? O valor relativo em relação às outras partículas, né? O nêutron ele possui natureza nula, né? E a carga, o valor relativo dela é nulo, né? O elétron, valor negativo, né? A natureza negativa, e o valor menos um, né? O valor relativo. E a gente observa aqui a massa, né? A massa dessas três partículas, né? A gente observa que o elétron ele tem uma massa bem menor do que a do próton e a do nêutron. É, é possível ainda dividir o átomo, né, em camadas eletrônicas, né, que a gente chama de níveis eletrônicos. Então, cada órbita daquela lá, né, posicionada é, formada por um elétron, né, girando em torno do núcleo, é, é denominada por letras, né? Então, cada órbita daquela lá, que a gente observa lá no átomo, né, equivale a uma camada, né, a um nível eletrônico, e, e cada nível eletrônico ele suporta uma quantidade máxima, né, de elétrons, determinada quantidade máxima de elétrons. Então a gente tem que um átomo ele é composto por 7 camadas. A gente tem a camada K, a camada L, M, N, O, P, Q, né? 7 camadas, 7 níveis energéticos. A camada K ela suporta em um máximo de 2 elétrons. AL8, M18, N32, AO32, né? AP18 e a Q2. Então a gente observa aqui a distribuição, né? Esse circunferência aqui, né? Essa esfera, na verdade, escura aqui, representa o núcleo, né, do átomo. E aqui a gente teria as camadas, né? As
as camadas K, L, M, N, O, P e Q, né? E a distribuição, né, de quantidade máxima de elétrons que cada camada suporta. A gente não vai entrar em detalhes, mas é importante destacar que cada camada dessas se subdivide ainda em outras subcamadas, que são o que a gente chama de subníveis energéticos, né, que são denominados de SPDF, né, e que foram estudados, né, por um carinha chamado Linus Pauling, né, e muitos daqueles que já passaram pelo ensino médio podem relembrar, né, que está relacionado com aquela tabelinha, né, de Linus Pauling que a gente vê lá no ensino médio. Bom, um dos pontos, uma das camadas importantes para o estudo do átomo, né, e consequentemente depois vai vir explicar o comportamento dos materiais, né, é a camada de valência. Então, ó, a camada de valência é nada mais nada menos do que a camada mais externa, a de maior energia que está presente no átomo, né? Então, considerando aqui o núcleo se localizando nessa região aqui, e isso daqui sendo as camadas, né, as camadas do átomo, né? A camada mais externa do átomo, né, ou seja, mais distante do núcleo, é chamada camada de valência. E nessa camada o elétron ele tem mais energia para se desprender do átomo, né? Isso porque, sabendo-se que temos uma forte interação entre cargas positivas e negativas, né? Uma atração, né, na verdade, acontece, né, entre essas cargas, né? Então, considerando que o próton está aqui, né, no núcleo, então há uma tendência de essas cargas que estão mais próximas do núcleo, né, elas sofrerem uma atração e, consequentemente, estarem mais ligadas ao núcleo, né? E isso faz com que o átomo tenha menos energia, ou melhor, o elétron, né, ele tenha menos energia de se desprender do átomo, né? E quanto mais externamente tiver, né, o elétron, né, então ele vai ter mais energia para se desprender, né? E isso acontece na camada que a gente denomina camada de valência, né? E aqui eu estou mostrando aqui a camada de valência de um átomo, né? Então a gente teria o núcleo, né, composto por 14, né, prótons, né? Então a gente observa aqui 2 elétrons na camada K, ó, o máximo que ela suporta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada L, né? Também o máximo que ela suporta. E a sobra, né, 4 elétrons na camada M, né? Então com isso a gente tem 2 mais 8, 10, com 4, 12, né? 12 elétrons. 12 elétrons em volta desse núcleo, né? Representando a eletrosfera desse átomo, né? E a gente observa aqui, ó, uma representação apenas, né, da camada de valência desse átomo aqui. Pronto. Camada de valência de alguns elementos, né? Então, como exemplo, a gente tem aqui a camada de valência do nitrogênio, né? Sendo de 1, 2, 3, 4, 5 átomos na última camada, né? A do oxigênio, 6 átomos na última camada. A do neônio, né, uma composição de 8 átomos na última camada. A do flúor, que são 7 átomos. E a do sódio, com apenas 1 átomo na última camada, camada de valência. A tabela periódica ela está dividida em classificações de materiais, né? Então, como vocês podem observar aí, a gente tem os que estão na cor rosa, né, os metais. Aquela cor cianês ali, os semimetais, né? Na verde, os ametais. E na amarela, os gases nobres, né? E isso é importante a gente destacar isso, porque é preciso a gente conhecer como estão caracterizados assim, os materiais, né? O comportamento deles como um todo, na verdade, os elementos, né? Para então entender as propriedades de cada um, né? A gente observa aqui também que o hidrogênio ele é um elemento à parte, né? Ele é um elemento que tem uma classificação à parte. Bom, então sobre as propriedades, né, por exemplo, dos metais, semimetais e ametais, né? Que são os que interessam para a gente fazer algumas diferenciações, né? Então, ó, para os metais é o que a gente vai mais considerar, né?
Então, o que a gente observa? Propriedades. Propriedade importantíssima dos metais, condutividade elétrica e térmica. Então, a gente observa que os metais eles possuem uma alta condutividade elétrica e térmica. Já isso não acontece com os semicondutores, né? Os semimetais, na verdade, que são materiais semicondutores, né? Os ametais, que possuem uma característica isolante ou semicondutor, né? Vai depender do tipo de elemento químico envolvido, né? Próximo tópico que a gente tem, né? Próxima propriedade apresentada pelos metais, né? E que, claro, ele tem uma ligação com as propriedades anteriormente citadas, né? É que os metais eles não têm o comportamento de isolação térmica e elétrica, né? Claro, se eles são bons condutores elétricos e térmicos, né? Então o processo inverso de condução, que seria a isolação, né? Eles não apresentam. Já os semimetais possuem esse processo de isolação à temperatura ambiente, né? Tanto que para a gente fazer com que um semimetal conduza é necessário aumentar a temperatura, né? E os ametais eles possuem parcialmente, né? Alguns sim, outros parcialmente. Pronto, então seguindo aqui, para o entendimento do comportamento dos materiais, né? A gente tem os gases nobres, né? Os gases nobres ele têm uma importância no estudo dos elementos químicos, né? Porque eles regem a regra do octeto. E o que é que diz essa regra? A regra do octeto considera que os gases nobres, na verdade, eles não precisam reagir com outros elementos para se estabilizar. Eles já se encontram no seu estado fundamental na natureza, né? E isso se dá de forma tal que eles não precisam se ligar com outros elementos para se encontrar nesse estado de estabilidade. E por conta disso, né, e porque eles são encontrados em proporções muito pequenas na atmosfera, né, a gente chama esses gases de gases raros também, né? Os gases nobres, né, tá aí a configuração eletrônica deles, tá? Então, só a nível de níveis energéticos, tá? A gente não vai trabalhar com a questão de subníveis energéticos, mas a gente tem os 6 principais gases nobres aí, né? E a sua distribuição eletrônica, né, em níveis energéticos. E o que a gente observa como característica é que todos eles apresentam 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Com exceção do hélio, né, claro, que apresenta 2 elétrons apenas, mas que já satisfazem, né, já preenchem completamente a única camada que coexiste nele. Quantidade de elétrons para estabilizar a camada de valência, né, a gente observa que há uma tendência dos materiais, né, quererem se apresentar da forma como os gases nobres se apresentam, né, com 8 elétrons na última camada, e para isso eles tendem a ganhar ou perder elétrons, né. A gente vê que também há a possibilidade de compartilhar, né, para que fiquem com a última camada preenchida e com 8 elétrons, tá? Então, exemplo aqui, o nitrogênio, né? O nitrogênio ele tem 5 elétrons, né, na última camada. Então, para que ele fique com 8 elétrons, é necessário que ele ganhe, né? Esse menos aqui significa que é necessário que ele fique com que ele ganhe mais 3 elétrons, né? Isso significa que se o núcleo, se o átomo está em seu estado fundamental, né, como a gente já falou, um átomo neutro, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, né? 5 com 2, 7. Então a gente teria 7 prótons aqui no interior do núcleo, né? Mas esse átomo aqui não está na sua configuração estável, né? Apesar de estar na configuração neutra, de neutralizado, né? Átomo neutralizado. E para que ele fique na sua configuração estável, né, é necessário que ele ganhe mais 3 elétrons. Por isso o sinal de menos significa que ele está se tornando mais negativo, né, em relação ao aumento de elétrons, né, já que houve um desequilíbrio entre quantidade de elétrons e prótons, tá? E os outros aí estão como exemplificações. Você pode parar o vídeo e acompanhar, fazer o seguinte raciocínio, né, que eu acabei de fazer, né?
Só vou comentar a respeito do neônio aqui, né? Ele já é um gás nobre, né? Então a gente observa 8 elétrons na última camada e não é necessário ele receber ou ceder elétrons, né, para que se estabilize, né? Então, sobre combinação química entre os elementos, né, isso se dá através da transferência ou compartilhamento de elétrons. Isso para que os elementos, né, atinjam um estado de estabilidade, né? Então, na natureza, dificilmente a gente vai encontrar elementos no seu estado fundamental sem precisar se ligar com outros elementos, né? Ou seja, elementos isolados. A gente vai encontrar elementos que se ligam uns com os outros para atingir um nível de estabilidade química, né? E ficar com configuração eletrônica igual dos gases nobres, que é com 8 elétrons na última camada, né? Então, é isso que acontece, né? Compartilhamento ou transferência de elétrons, né? Então, isso é o que rege o que a gente chama de ligações químicas, né? Como primeiro tipo de ligação química a se estudar, a gente vai ver agora a ligação iônica. Então, a ligação iônica nada mais é do que a transferência de elétrons do átomo, né, de um elemento para átomos de um outro elemento. E isso se dá normalmente, né, entre metais e não metais. Então, se você voltar lá à tabela periódica, você vai observar que vai ocorrer entre átomos que estão naquela região mais verde, né, e naquela região rosa, né? Então, o que acontece é que a gente vai ter alguém perdendo elétrons, né, e alguém ganhando elétrons para atingir a configuração dos gases nobres. Então, nesse caso aqui, ó, esse átomo ele tinha 3 elétrons, né? Aí você diz, poxa, mas a regra do octeto, né, que rege, né, a partir da ideia dos gases nobres, né, para que um elemento atinja a estabilidade é necessário ter 8 elétrons na última camada, diz que essa última camada tem que ficar com 8 elétrons, mas o cara aqui está perdendo, né, esse átomo aqui está perdendo um elétron e ele não está ficando com 8 elétrons na última camada. Mas lembra do gás hélio lá que a gente colocou como exemplo de exceção? Então esse átomo aqui está atingindo uma configuração parecida ao do gás hélio. Então é isso que acontece aqui nesse caso, né? E esse átomo aqui, por ele estar perdendo elétrons, ele é normalmente chamado de cátion. Então ele está ficando carregado positivamente. O número de prótons ficou maior do que o número de elétrons. E aqui a gente vai ter os ânions, né? É o átomo que está recebendo o elétron que veio desse outro átomo aqui, né? Então, esse átomo que recebe o elétron, né, que foi transferido, ele é chamado de ânion, né? Então ele está sendo carregado negativamente. A quantidade de elétrons está ficando maior em relação à quantidade de prótons. Temos também a ligação covalente, né, que acontece com compartilhamento de elétrons, né? E isso normalmente se dá entre não metais mais não metais, né? Então, exemplos aí, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação à ligação covalente. A gente só precisa entender que os elétrons, né, eles são compartilhados entre os dois átomos, né? Ou seja, não há transferência, né? Não vai haver saída de um elétron de um átomo para outro, mas sim eles vão ser compartilhados entre 2 ou mais átomos, né? E a ligação que é muito importante para o estudo dos materiais, né? Materiais para construção mecânica, né? Que é o enfoque dessa videoaula, né? Das próximas videoaulas, na verdade, né? Essa aula é uma aula introdutória, né? É a ligação metálica. A ligação metálica ela é bastante importante, né? Então, ela normalmente ocorre entre átomos de metais. E como só ocorre entre átomos de metais, há apenas a formação de cátions metálicos, né? E esses cátions eles têm uma característica que é a presença de um mar de elétrons em volta, né, em torno desses cátions, né? Então é a única ligação que foge à regra do octeto, né? E o que acontece na verdade vai ser uma organização desses cátions, né, em uma estrutura bem definida geometricamente, né,
que mais na frente a gente vai denominá-la de cristais, né, essas estruturas. E a gente vai ter que cada átomo desse aqui vai ter a liberação de elétrons. Elétrons que vão ficar fugindo de um átomo para outro, né, constantemente. E esses elétrons, né, como eles ficam constantemente fugindo de um átomo para outro, né, formam o que a gente chama de mar de elétrons, né, de nuvem de elétrons, que você vai encontrar aí nos livros. Né. E isso também é chamado, né, esses elétrons são também chamados de elétrons livres. Né. E apesar do nome deles serem elétrons livres, né, não significa que eles possam sair da estrutura, né, se libertar da estrutura do material, mas sim que eles podem vagar, se deslocar, né, aleatoriamente, né, constantemente, de um átomo para outro, possibilitando a ligação metálica. Né. Então a estrutura cristalina de um metal, né, está relacionada com aquela disposição lá dos átomos numa forma geométrica definida. Né. E isso acontece com os metais de estado sólido. Tá? Eles possuem essa organização estrutural, né, no estado sólido. Tá? E essa organização normalmente é denominada de estrutura, de rede, de reticulado, arranjo cristalino. E dependendo da estrutura, né, da rede, ela vai proporcionar diferentes propriedades mecânicas, né, de resistência, de deformação e corrosão e outras coisas mais dos materiais. Existem três principais reticulados cristalinos dos metais. Né? A hexagonal compacta, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. A característica principal da hexagonal, né, compacta é a questão de ela possuir 3 átomos no centro, né, no centro de um prisma, né, 12 átomos dispostos nos vértices. Né, se a gente contar, vai ter um hexágono aqui em cima e outro hexágono embaixo, né, e no meio desses 2 hexágonos vai ter os 3 átomos. Né, e isso vai fazer, né, vai contar-se em 12, né, esse hexágono, esses 6 átomos aqui, esses 6 átomos aqui são 12, e os 3 aqui do centro, né, e ainda vamos ter né, 2 nas faces de cada hexágono. Tá? Então, esse átomo e esse outro aqui, na face de cada hexágono. A cúbica de corpo centrado, a gente vai ter 8 átomos, né? Um em cada vértice de um cubo, e um átomo que vai se localizar no centro desse cúbico, desse cubo. Né? Então, a exemplo, né, de materiais que tenham essa forma, né, o ferro em temperatura ambiente, também chamado de ferro alfa, né, a gente vai estudar mais à frente, o cromo, o tungstênio e o molibdênio. A outra estrutura cristalina também bastante presente nos metais, né, é o cúbica de face centrada, né, onde a gente vai ter um átomo em cada face, né, de um cubo, ou melhor, perdão, um átomo em cada aresta, né, em cada vértice na verdade de um cubo, e um átomo em cada face. Né. Totalizando 6 faces, são 6 átomos, né, com os 8 são 14 átomos no cubo. Bom, pessoal, na próxima videoaula a gente vai falar alguma coisa sobre fator de empacotamento atômico, né, e a interferência desse fator, né, na deformação dos materiais. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, né, e até a próxima.